Domingo, 26 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF. Eu tenho recebido várias questões de vocês nas redes sociais e aqui também nos comentários sobre o que pode acontecer com o Botafogo com o comando de John Textor. Se o time já no primeiro ano pode brigar por títulos, se ele vai investir. Tem torcedores achando que o Botafogo vai virar uma equipe milionária ali com orçamento de 20 milhões de reais por mês na folha salarial, vai contratar jogadores estrelares. Eu vou dar a minha opinião e também passar alguns pontos para vocês que pude apurar até mesmo antes da assinatura do pré-contrato com o John Textor, né, o dono ali da empresa, da Eagles Holding, que está à frente do Botafogo, que ainda não oficialmente, né, precisa da aprovação do Conselho Deliberativo ali, daquela Assembleia Geral, que com certeza será aprovado, só os loucos que não vão liberar que o Botafogo seja negociado para o empresário norte-americano. Mas eu quero conversar com vocês sobre esse tema. Mas antes eu quero que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, que é muito importante que outras pessoas conheçam o canal do TF. Passamos da marca dos 149 mil. Dá pra gente bater 150 mil ainda neste ano de 2021. Conto com vocês para começar o ano que vem, para a gente bater 200 mil, se Deus quiser. Mas vamos terminar esse ano aqui com 150 mil. É um pedido de coração que eu faço para vocês. E esse nosso vídeo está em nome de 1xBet, parceiro do canal do TF. Se você gosta de fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe, no 1xBet é seu lugar, você vai fazer o quê? Usar o código que está aqui no primeiro comentário, vai usar o link que também está no primeiro comentário, vai fazer o cadastro e vai mandar um e-mail comprovando que você fez esse cadastro. E quem sabe, ano que vem, eu sorteio uma camisa do Botafogo para vocês que amam a estrela solitária de General Severiano. Amigos, ainda não está oficialmente sacramentada a venda, porque depende do Conselho Deliberativo do Botafogo, ali da Assembleia Geral, fazer a aprovação, que a princípio deve ser ali pelos conselheiros, pelo sócio, tem que acontecer essa liberação para que o John Textor ele assuma o Botafogo oficialmente. A previsão dele é fazer um empréstimo inicial para o Botafogo para que o clube consiga pagar as contas e montar uma folha salarial, montar um time no começo do ano. Evidente, é esperado que o Botafogo consiga fazer um time competitivo, consiga montar uma folha salarial competitiva. Mas qualquer especulação agora de jogadores que chegarão, de estilos de investimentos, ainda são meras especulações. No contrato, o Botafogo pede que tenha sim um time competitivo nas mãos do John Textor. Tenha sim um time que possa fazer campanhas ali dignas, que possa brigar por torneios. Ainda não no nível de Flamengo, Palmeiras e a equipe do Atlético Mineiro, que são os clubes brasileiros que mais gastam. Porém, o Botafogo pode ter um investimento intermediário. TF, o que seria esse investimento intermediário? Para poder brigar por uma vaga em uma competição sul-americana. Talvez esse seja o primeiro objetivo do Botafogo com John Textor na temporada 2022. O Botafogo, montando uma folha interessante, conseguirá apresentar um resultado interessante. Mas nem sempre gastar muito quer dizer que você terá um time que vai brigar por títulos. Vejam o caso do Grêmio. Gastou demais, uma folha ali de aproximadamente 15 milhões de reais, e o clube caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Precisa ser bem gasto. Ainda alguns detalhes não estão, digamos que, definidos e ainda são especulações. Quais tipos de jogadores o John Textor vai querer que o Botafogo faça as contratações? Na equipe do Crystal Palace, que ele é um dos sócios, se a gente analisar o que foi feito nesta temporada com a chegada do John, o que acontece na equipe inglesa? Ele mandou os medalhões embora, diminuiu a folha salarial e fez algumas boas contratações de jogadores mais jovens, rejuvenesceu o elenco, colocou ali um time um pouco mais jovem. Será que isso que vai acontecer no Botafogo? Ele vai investir em jogadores mais jovens para que o clube tenha um poder de revenda e isso ajude ele a arrecadar? Porque é bem claro, o torcedor tem que entender. O John Textor ele vai investir e vai querer retorno. Quais retornos ele pode ter, TF? Primeiro, com compra e venda de jogadores. Compra um jogador por 1, se ele vender por 3, já estará lucrando. Com competições também, você consegue chegar ali
em bons posicionamentos e você acaba lucrando com as premiações. É uma outra maneira que ele pode arrecadar. Mas nesse primeiro momento, eu quero conversar com aquele torcedor que ele já está achando que o Botafogo vai brigar pelo título. Esse torcedor tem que entender. Alguns pontos são importantíssimos. O primeiro, o torcedor glorioso abraçar o clube. Como assim, TF? Seja sócio. É importantíssimo que você seja sócio. Aqui, ó, em todos os links, todos os vídeos do canal tem um link aqui embaixo do plano Camisa 7. Aumentamos para 23 mil, tivemos um aumento significativo depois que o Botafogo foi vendido, mas ainda é muito pouco. Precisamos de um outro aumento, precisamos de 30, 40, 50, 100 mil, porque isso também ajudará bastante o Botafogo a ter um aumento na sua receita. Aumentando a receita, você consegue investir mais. TF, ele vai pagar esses 400 milhões, isso é um valor de que não vai entrar diretamente no caixa. Tem muita pessoas achando que vai entrar de imediato esses 400 milhões. Não, vai entrar gradativamente, um valor que vai entrar ali durante um período. Ele vai pagar as contas, ele vai pagar as dívidas do Botafogo, essas dívidas dos 20% ali do regime centralizado. Tem a outra parte que está sendo, esperando só o aval jurídico, né, da parte tributária. Ele vai ficar comprometido para o pagamento dessas dívidas. Isso é bem acordado também. E com isso o Botafogo terá um alívio financeiro. A folha salarial, sem a SA, sem a SAF, né, sem o John Textor, com o segundo semestre, com as cotas da Rede Globo, que o Botafogo terá que pagar 20 milhões de antecipação das cotas de administrações passadas, o Botafogo já tinha uma previsão de uma folha de 5 milhões de reais, usando apenas as cotas de TV, isso palavras do próprio presidente Durcésio Melo. A expectativa é que essa folha suba um pouquinho, de repente pata de 6, 7 milhões de reais, para uma folha que numa Série B, somando salários e direitos de imagens de todo o plantel botafoguense, beirava ali os 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, você terá um acréscimo de 5 milhões de reais. Porém, aí vem um outro problema. Os empresários, sabendo que o Botafogo hoje virou um clube empresa, com certeza se o jogador pedia 100 mil, vai passar a pedir 150, 200 mil. Achando que o Botafogo estará milionário. Aí vai do freela, aí vai do departamento de futebol saber negociar. Mas nesse momento, o Botafogo precisa primeiramente fazer um ano de 2022 seguro, com boas competições. E o torcedor tem que entender que é um trabalho que será a médio prazo. Os resultados aparecerão sim. Com certeza, outras equipes do futebol brasileiro virarão empresa. Outras equipes, elas também entrarão nesse mesmo ramo que o Botafogo está seguindo e nós teremos ali um campeonato talvez mais disputado. Mas só da gente saber que o Botafogo, a partir do ano que vem, a gente não vai ver o nosso clube entrando nas páginas de jornalismo, de sites esportivos, da imprensa falada, escrita, televisionada, canais de YouTube como o meu ou outros canais, falando: o Botafogo está com mês de salários atrasados. Isso já vai ser maravilhoso. O Botafogo não vai mais ter um problema que era histórico de atrasos salariais. Isso não vai acontecer mais. Porém, nesse primeiro momento, alguns pontos precisam ainda ser ajustados e também alguns caminhos precisam ser resolvidos internamente. De como serão os perfis das contratações, se o Botafogo vai buscar medalhões nesse primeiro momento para a sua marca aparecer mais, ou se as contratações serão nível Red Bull, sem investimentos, né, que a Red Bull investiu quase 200 milhões. O Botafogo talvez não tenha esse poder de investimento inicial. O Botafogo talvez consiga pagar salários, faça algo parecido com o que o Corinthians fez no ano passado, mas tem que saber se o Textor ele vai liberar que o Botafogo contrate jogadores mais experientes. São vários pequenos pormenores que precisam ser ajustados, serão ajustados depois da aquisição, ou até mesmo neste momento de transição até o Textor realmente assumir o Botafogo e ele colocar ali a sua filosofia de trabalho. Ainda pegando as administrações dele, tanto ali, principalmente no Crystal Palace, dá pra gente entender mais ou menos. Porém, como ele assumiu há pouco tempo, não dá pra gente ter uma noção exata do que ele busca para as suas equipes. Mas o contrato do Botafogo diz que o clube não pode ser uma barriga de aluguel apenas. Não pode pegar os seus melhores talentos, seus melhores jogadores e levar para a Premier League. E o Botafogo, não. O Botafogo, pelo contrato, precisa montar times competitivos. Ganhar ou não, aí é do futebol, aí é do técnico, aí é do diretor de futebol. Mas você vai ter que ter investimentos significativos no futebol. Significativos não quer dizer uma folha de 20 milhões, mas sim significativos dentro do que é uma filosofia do futebol brasileiro para um time brigar na parte de cima da tabela.
E é isso que a gente espera, e esses serão os primeiros passos do John Textor, mas o torcedor tem que entender que os resultados que a gente espera, os nossos títulos, eles poderão acontecer rapidamente, porque se Deus quiser que isso aconteça. Mas caso não aconteça no primeiro, no segundo, nesses primeiros 2 anos, nos primeiros 3 anos, é um trabalho a médio prazo. Um trabalho que o Botafogo poderia ter feito lá atrás, mas infelizmente as nossas antigas administrações não deixaram. Mas que o John Textor, eu tenho certeza que pode levar o Botafogo para um caminho que a gente sempre sonhou um dia. Mas sob nova direção, o Botafogo pode voar longe e muito bem. Voar como a águia lá do Crystal Palace, né? Mas é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo juntos, deixa o like, inscrevam-se. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui, gostaram do vídeo? Deixa um like. Tchau, tchau e fui! Fogo neles. Valeu, galera!